Aleluia. E hoje nós vamos falar sobre o fogo do secreto que impulsiona o seu destino. Esse fogo que te leva a viver aquilo que Deus tem para você. Porque é algo que nós sempre ensinamos no CME1, que você é um ser espiritual. Você é um ser celestial. Não somos anjos, mas somos feitos à imagem e semelhança de um Deus, amém? Então, nós habitamos em um corpo e nós temos uma alma, mas nós somos gerados, o nosso DNA é espiritual, nós somos espírito. No CM1 nós sempre ensinamos, o ser humano é um ser triuno. Ele possui corpo, alma e espírito. E você pode viver a sua vida de acordo com o seu corpo, com a sua carne, cedendo sempre aos desejos da carne, que é uma vida pecaminosa, que é uma vida que não condiz com Deus. Se você sempre cede aos desejos da carne, se você anda e vive de acordo com as vontades da sua carne, você é um escravo da sua carne. Mas também existe o modo de vida na alma. E quando vivemos na nossa alma, nós vivemos uma grande gangorra, uma grande montanha russa emocional. Porque a nossa alma, um dia você está bem, e no outro dia você está mal. Então você vive essa montanha russa espiritual, porque você vive na sua alma. Porque a nossa alma é onde ficam as nossas emoções, as nossas vontades, o nosso ego. E nós também temos o Espírito que recebemos, que foi vivificado ao encontrarmos com Jesus. E esse Espírito que foi vivificado foi para que você viva no Espírito, ande no Espírito. E a vida no secreto é uma vida no Espírito, onde você ativa o teu Espírito, para que você consiga viver no Espírito, essa vida que vivemos na terra. Porque vivemos numa terra natural, material, mas o nosso Espírito não é material. E se vivemos apenas no natural, no material, vivemos uma vida rasa, onde a espiritualidade, ela fica sempre em segundo plano. Nós não queremos ser pessoas boas, com uma espiritualidade boa. As pessoas no mundo amam essa tal de espiritualidade. Essa tal de good vibes, energia boa, a aura boa, um alto astral. Mas não é isso que nós buscamos. Nós buscamos o Espírito de Deus. Porque se somos pessoas boas, isso não tem nada a ver conosco, mas com o Espírito que habita em nós, para que façamos boas obras. Então eu não busco espiritualidade por espiritualidade. Eu busco viver no Espírito Santo que Deus me deu. Todos nós temos um destino, temos um propósito. Temos algo que devemos cumprir e um lugar que devemos chegar. Eu acho que na maioria das minhas pregações eu sempre falo sobre isso, porque nós temos que entender muito isso. Que nós não somos daqui. Nós vivemos aqui. Mas temos que viver aqui de acordo com quem nós somos lá. O fogo do secreto que impulsiona o seu destino, ele está te impulsionando para onde e para quê? Quando nós falamos de destino, de propósito, você pensa naquilo que você deve fazer na terra, sim ou não? Mas o nosso destino é o céu. O nosso destino é o céu. Nós viemos do céu. E para lá nós voltaremos. Digam glória a Deus. Você sai da sua casa,
sempre para algum lugar, mas você volta sempre para onde? Para sua casa. E a nossa casa não é aqui. A nossa casa não é o seu endereço. A nossa casa é o céu. Mas você veio para a terra para fazer algo sim. Para cumprir algo sim. Você não está aqui somente a passeio. Deus tem um propósito para você nessa terra. Mas o seu destino é o céu. Sabe por quê, Paulo? Sair do céu para vir para a terra não te deu trabalho nenhum. Sair da terra para ir para o céu também não te deu trabalho nenhum. Por quê? Porque a salvação é pela graça, Paulo. Qual o trabalho que a gente tem para ser salvo? Mas cumprir o seu propósito na terra, isso vai te dar algum trabalho. Então entenda, é por isso que precisamos do secreto. Porque nós não estamos no céu. Nós vamos para lá. Nós viemos de lá. Mas para cumprir o que nós temos que fazer aqui, nós precisamos também do céu. E como é que nós encontramos o céu na terra? No secreto. Para cumprir o que Deus nos chamou para fazer aqui, nós precisamos do secreto. Nós precisamos estar ligados no céu. Senão não dá. Senão não vai dar certo. Porque o secreto não é apenas algo bom, que todo cristão saudável deve ter. O secreto é algo necessário. Não é o que você tem que fazer às vezes, porque você lembrou que você ama a Deus. O secreto é algo necessário para a nossa vida espiritual. O fogo do secreto, ele te impulsiona para o seu destino, e ele vai capacitar você a cumpri-lo. O fogo vai te levar a cumpri-lo. Porque é interessante, porque nós entendemos naturalmente, ao ler a palavra, o pregar o evangelho, sim ou não? Se você ler a palavra um pouquinho, você consegue no seu natural, na sua mente, entender algumas coisas que você deve fazer. E é por isso que é tão difícil nós fazermos. Porque enquanto estivermos entendendo apenas no natural o que nós devemos fazer, nós não vamos conseguir fazer. Porque a palavra fala de coisas espirituais. E não tem como nós fazermos coisas espirituais no natural. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pregar aqui, ou pregar na sua célula, não pode ser algo natural. Dá para fazer no natural? Dá. Mas não vai tocar o espiritual. Não vai transformar vidas. Não vai surtir o efeito que a palavra tem. Porque a palavra tem muito em seus efeitos. E essa palavra que eu estou ministrando aqui, a palavra de Deus que eu estou ministrando, eu não quero ministrar no natural por aquilo que eu já sei, que eu conheço, que eu já estudei. Eu tenho que ministrar essa palavra no espiritual. E você, como um cristão, tem que ouvir essa palavra não no natural, mas você tem que abrir os seus ouvidos espirituais para que você entenda a revelação espiritual que Deus quer trazer para a sua vida. Porque se for apenas no natural, irmãos, estamos perdendo tempo. Se o nosso secreto for natural, estamos perdendo tempo. Porque sabemos que temos que ter nosso tempo com Deus. Entendemos que devocional é importante. Só que se lermos a Bíblia de uma forma literal, de uma forma como lemos um dicionário, da forma que nós lemos um livro do Monteiro Lobato, que seja. Se lemos dessa forma, que transformação há na Bíblia na minha vida? Mas eu acredito que teve um dia que a sua vida foi transformada. E aquilo não foi nem um pouco natural. Porque o dia que a sua vida foi transformada, eu tenho certeza que você já tinha tido contato com a Bíblia. Alguém já tinha orado por você alguma vez, mas ainda não tinha acontecido. Mas teve um dia que algo aconteceu. Sabe esse dia que algo aconteceu? Foi algo espiritual. E é por isso que não importa a quantidade de pessoas aqui. É por isso que não importa quem está pregando, quem está cantando. Importa quem está aqui. Que é o próprio Deus.
Importa se estamos fazendo as coisas de modo espiritual ou natural. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Vou começar a pregar agora. Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Êxodo 3, 1. Até o 14 nós vamos ler. É a história de Moisés, do encontro de Moisés com o Senhor. Está escrito assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Entenda, uma sarça quando está pegando fogo, no natural ela se consome, no espiritual, não. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Isso não é natural, isso não é comum. Eu vou me aproximar, eu vou ver mais de perto. E vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus a ele, do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira o sapato dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos meus exatores, porque conheci as suas dores. Porque desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu, e do perizeu e do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for, os filhos de Israel lhe disser: O Deus dos vossos pais me enviou a vós. E eles me disseram: Qual é o seu nome? O que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Amém? Somente tudo isso. Glória a Deus. Então o fogo de Deus, ele te impulsiona para o seu destino. Ele empodera o seu destino. Quando você busca esse fogo de uma forma intencional. Eu sempre busco a Deus nos meus momentos. Mas a partir do momento que eu sei que, por exemplo, que eu vou ministrar na igreja, que eu vou fazer alguma coisa fora, eu busco a Deus intencionalmente para aquilo. Talvez você tenha buscado a Deus intencionalmente por algum problema, por alguma situação que você tenha vivido. Isso não é errado, busque a Deus de forma intencional. Porém, esse investimento no seu secreto deve ser intencional. Eu sei o que eu estou fazendo e o porquê estou fazendo, não é porque alguém falou para eu fazer. Por que eu busco a Deus? Por que eu vou tirar esse tempo para Deus, ao invés de tirar esse tempo para assistir alguma coisa? Ao invés de tirar esse tempo para dormir? Qual é a sua intenção em dormir? Descansar.
Qual é a sua intenção em, sei lá, assistir alguma coisa? Sei lá, dar uma relaxada? Se distrair? Qual é a sua intenção em buscar Deus? Por que você o busca? Quando Moisés ele viu a sarça ardente, ele quis se aproximar da sarça. Ele ficou curioso, peraí, eu tenho que conhecer, eu tenho que ver o que está acontecendo ali. Eu tenho que conhecer, eu tenho que saber o que está acontecendo ali. Quando nós recebemos algo de Deus, quando nós conhecemos a Deus, é por isso que a palavra fala que Deus é algo infinito e nós temos que conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Porque Deus, você nunca vai ter conhecido a Deus completamente. Então por que eu devo buscá-lo? Porque eu preciso conhecê-lo. Eu quero saber o que está no coração de Deus, eu quero saber o que Deus está fazendo, o que Deus tem para essa igreja, o que Deus tem para a minha vida. Eu quero buscá-lo porque eu quero ser usado por Deus. Então, existem vários motivos pelos quais você pode buscar a Deus. Mas busque conhecê-lo. Busque conhecer o seu Pai. O próprio Jesus investiu no seu secreto. O próprio Jesus, ele foi e ele sempre, se retirava de uma forma intencional para buscar a Deus. Ele se retirou para escolher os discípulos. Ele se retirou para orar ao Pai no monte. Ele se retirava para depois ir pregar à multidão. Ele se retirava para depois tomar alguma decisão. Ele era intencional. Porque apesar de Jesus ser Jesus, ele sabia que ele tinha um Pai. Ele era intencional porque ele precisava da direção. Ele precisava do discernimento. Porque Jesus, ele veio em forma humana, então ele estava limitado. E ele precisava desse Deus que é ilimitado, amém? E nós somos humanos, nós somos limitados, limitadíssimos. Nós precisamos desse Deus ilimitado. É incrível que Jesus, quando criança, mais limitado ainda. Os pais dele foram ao templo para apresentar suas ofertas, que era a época disso. E quando os pais dele se retiraram, Jesus ficou. E aí os pais se desesperaram, foram procurar ele. Essa história está lá em Lucas 2,42, que eu não vou ler agora. Mas Jesus ficou no templo, e Jesus conversava com os sacerdotes, fazia perguntas. Olha só, Jesus fazendo perguntas. Jesus queria saber mais sobre o seu próprio Pai. Lucas 2, 42, 49 diz assim: depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Jesus parou para ouvir. Jesus parou para perguntar. Tinha apenas 12 anos de idade. Se interessava pelo Pai, pelas Escrituras, por aqueles que na época entendiam mais do que ele. Entenda, Jesus veio em forma humana, irmãos. Jesus foi criança, foi adolescente, foi adulto e nunca deixou de ser Deus, amém? Jesus de forma intencional ficou no templo para saber mais. Jesus de forma intencional se retirava para orar nos montes. Jesus de forma intencional, ele foi para a cruz. De forma intencional, ele ressuscitou. De forma intencional, ele ainda vive, ele ainda reina sobre nós. Moisés, ele foi conduzido a esse encontro. Ali houve uma epifania, eu gosto desse nome, não sei porquê. Houve uma manifestação de Deus. Uma epifania, uma manifestação de algo sobrenatural. Ou uma teofania, que também pode ser que é a manifestação de Deus. O próprio Deus afirmou que ele se encontrava face a face com Moisés. Ninguém se encontra face a face com Deus sem querer. Quantos querem ter um encontro com Deus aí?
Sabe o que é interessante? Que nós falamos aqui sobre montes, sobre lugares onde eles se encontravam, onde Jesus se retirava, etc. E quando nós falamos sobre o lugar secreto, sobre estar no secreto, a palavra fala sobre fechar a porta do seu quarto. Continua falando sobre lugares. Só que nós sabemos que secreto não é lugar. Secreto é momento. Como assim, Fernando? Em João, no capítulo 4, Jesus ele está com a mulher samaritana e ela fala, onde que nós devemos adorar? Aqui no templo? Ou em Jerusalém, onde havia os montes e os vales? Ele fala, ei, nem lá e nem cá, mas em espírito e em verdade. No momento que você adorar em espírito e em verdade, nesse momento você estará adorando. Não é sobre lugar. É sobre o momento. Eu já tive momentos dentro do meu carro, dentro do banheiro, no meu quarto, dentro da igreja. Quando nós falamos sobre secreto, é o momento de você estar sozinho, tirar toda a distração e focar somente naquilo. Busque a Deus dessa maneira. Não é que, se você não tiver um quarto, então não é secreto. Se você não adorar no monte, então não é secreto. Se você não adorar no templo, então não é secreto. Entenda, secreto é um momento que você tira para estar a sós com Deus. Para estar focado em Deus. O seu monte pode ser dentro do seu carro. O seu monte pode ser dentro do seu quarto. O seu monte, a sua tenda, pode ser em qualquer lugar onde Deus ele virá com a sua glória sobre você. Lembro que tinha um pregador que ele tinha um lugar sempre de orar. Ele tinha um quartinho de oração. Ele sempre ficava lá e orava 3 horas, 6 horas por dia. E Deus ele se manifestava naquele quartinho, naquele lugar, era impressionante. Aí ele mudou de casa. E quando os outros moradores também eram cristãos, foram morar nessa casa, quando eles abriram a porta desse quartinho, eles falaram, opa, tem algo aqui. Tem alguma coisa aqui. Não aceite uma vida religiosa que não tenha relacionamento com Deus. Porque quando Deus está presente, a diferença é clara. É óbvia. É nítida, é visível. O fogo te impulsiona no seu destino quando você consegue reconhecer a manifestação do céu. Quando você consegue reconhecer quando Deus ele está naquele lugar. Quando Deus ele se apresenta. Porque o que mais acontece nos nossos dias são pessoas que não conseguem sentir essa presença. São pessoas que não conseguem reconhecer a manifestação do Pai. E é incrível isso, porque, irmãos, quando a gente está aqui no louvor e tem pessoas procurando borboleta, eu até entendo que às vezes nem é tão bom aqui. Mas o dia que eu fui ver a Nívia Soares ministrando e tinha gente caçando borboleta, eu falei, não é possível. Não dá. Espera aí, gente. Há uma presença, não é por causa da Nívia, entendam? Eu só quero que vocês entendam. Há uma presença nesse lugar. Há um Deus se movendo aqui. E o pessoal está moscando. Existe algo acontecendo aqui. Existem momentos que eu vejo Deus tocando pessoas, que eu choro porque Deus está tocando outra pessoa. Fala lá, gente, que lindo. Olha o que Deus está fazendo. Batismo é uma coisa que me faz chorar. Eu vejo batismo e falo, porque não tem como o homem se arrepender se não for espírito. Se batizou e nunca mais apareceu. Deus começou. Algo está fazendo na vida dele. Mas você perceber, você reconhecer a manifestação do céu, é algo de extrema importância. Porque no secreto nós passamos a conhecer a Deus de maneiras profundas.
Você percebe Deus aqui? Você percebe a presença? Ah, não, enquanto não aparecer um anjo aqui na minha frente com 6 asas, 10 olhos. Porque anjo é assim, tá? Não vem aqui. Loirinho, olho azul, com um pergaminho, falando, ó, trouxe algo para você. Não, enquanto eu não ouvi, né? Porque a gente falou ontem, Paulo, enquanto eu não ouvi a voz audível de Deus, Deus não falou comigo. Aí tá aqui o irmão se matando, pregando a palavra para vocês. Levantou 6 horas da manhã para estudar isso aqui. Tá aqui, que Deus. Não, Deus não tá falando, Deus não fala comigo. Deus não fala com você. Percebe como Deus se manifesta? Ele se manifesta em meio ao fogo, a uma brisa suave e uma tempestade. De várias maneiras. O fogo de Deus foi algo muito significativo na vida de Moisés. Assim como foi sobre Jesus Cristo. Porque o fogo de Deus, ele nos refina. Assim como está em Malaquias 3:3, ele fala, ele se sentará como um refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. O Senhor, através do fogo, nos refina. E o fogo do secreto nos refinará para sermos cada vez mais a sua imagem, conforme a sua semelhança. Para sermos como Ele é. Moisés, ele viu a glória de Deus. Não tem como cumprir o propósito sem o fogo de Deus. Não tem como. Olha só que interessante, em Mateus 17:1, fala sobre o Monte da Transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol. E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que apareceram Moisés e Elias. Moisés com a sua experiência com fogo na sarça. E Elias com a sua carroça de... A experiência com fogo. A experiência com fogo. E após o monte da transfiguração, eles desceram e uma pessoa foi até Jesus e falou, olha, a minha filha, meu filho está com um problema, ele se joga na água, depois ele se joga no fogo, eu não sei o que está acontecendo, era um demônio que jogava ele, ateava fogo, depois jogava ele na água. E aí os discípulos foram tentar expulsar o demônio e não conseguiram. E aí Jesus foi lá e expulsou. Por quê? Porque no monte da transfiguração, na experiência com fogo, só Jesus estava lá em cima. Os discípulos não subiram. Na experiência com fogo, vai te capacitar a fazer coisas sobrenaturais. Depois que eles falharam em expulsar o demônio dessa pessoa, Jesus fala, até quando eu vou ter que suportar vocês, pessoas de pequena fé? Porque existem castas que só vão com jejum e oração. O seu secreto te levará a viver uma vida espiritual. Em uma vida espiritual existe jejum e oração. E o fogo te capacitará a fazer coisas que você não imagina fazer. O fogo empodera, o fogo te impulsiona o seu destino, porque você não é mais atraído por superficialidades. Quando Moisés viu o fogo, ele ficou impressionado com aquilo. O que é que te impressiona? O que é que você olha e fala, uau! Uau! O que é que mais chama a sua atenção?
A gente falou aqui da Nívia Soares, né, que a gente foi prestigiar. Ela estava numa conferência ministrando e conseguimos ir. E me impressionou. Não a Nívia, mas o que Deus fez através dela. Porque foi o que nós estávamos conversando depois, que ela não é uma artista. Ela não tem presença de palco, ela não faz show, ela não puxa palma. Ela é uma ministra de Deus. Você pode ver que na maioria dos vídeos, o que ela está fazendo é só adorando e ministrando a Deus. Em poucos momentos ela fala com as pessoas. Apenas quando Deus ministra algo para ela ministrar para as pessoas. Me impressionou. Eu falei, essa mulher tem secreto. Não é possível. Não é algo natural. Porque foi um antes dela que era muito mais artista do que ela. E não foi tão bom assim. Quando a gente reconhece a presença e o ambiente que foi gerado, eles falam, é algo diferente. Tem algo diferente. Se o que mais chama a sua atenção não é o fogo e não é a presença, reveja o que chama a sua atenção. Porque podemos ter uma igreja com uma baita estrutura. Mas se não houver presença, se as pessoas só ficarem pela estrutura, estão pelo motivo errado. Eu amo a minha igreja. Não temos muita estrutura. Não somos a igreja mais bonita, com os bancos mais acolchoados. Não, não são. Com a nosso telão de LED aqui. Mas enquanto nosso foco for a presença, isso vai me satisfazer. Enquanto nossas campanhas forem 21 dias queimando no secreto e não 21 dias buscando a sua bênção, é isso que eu quero. É isso que eu quero. É isso que eu desejo. É isso que eu preciso. É isso que eu anseio. Irmãos, as coisas naturais, as coisas superficiais, na sua maioria das vezes não são pecados. Nós estamos falando ontem na célula. Poxa, assistir um jogo de futebol não é pecado. Assistir uma série não é pecado. E ver um filme não é pecado. Nós falamos, né, dependendo da série, dependendo do filme, e dependendo do que você vai falar durante o jogo. Mas não é pecado. Mas se vivemos apenas isso, se tornou uma vida superficial e natural, e nós não somos naturais. Se o meu assunto é só futebol, é só dança do TikTok, é só o vídeo novo de tal influenciador, se o meu assunto é só o filme que eu amo, se o meu assunto é só o artista que eu gosto, eu sou uma pessoa superficial, natural, que se moldou conforme esse mundo. Eu não sou um pecador terrível, mas eu sou natural. Mas se eu consigo assistir um jogo, assistir um filme, ter um artista que eu gosto, conseguir conversar sobre isso, mas eu ter a minha vida espiritual, glória a Deus. Um cristão equilibrado. Não é fanático bitolado e também não é superficial e natural. Como é que você acha que Jesus vivia? Você acha que Jesus conversava o que com os discípulos? Não, Deus, palavra, palavra. Não, só o Senhor me satisfaz. Não. Será que Jesus não falava das suas experiências com o seu pai natural? Nossa, cara, você sabe o que aconteceu um dia que eu estava ajudando meu pai lá na marcenaria? Mano, quando eu era criança, eu dei um perdido na minha mãe de 3 dias. Só tinha 12 anos. Alguém foi mais terrível do que eu?
Nós somos moldados pelos nossos encontros com Deus. Quando Moisés fala, eu vou me virar, vou ver isso mais de perto, essa é a indicação que nós temos que ter essa curiosidade de chegar mais perto de Deus. Sabe quando você está vendo um jogo de futebol pela televisão e você gosta do seu time? Aí você fala, poxa, eu quero ver mais de perto. Aí você vai lá no estádio ver o seu time. Aí você, nossa, eu poderia ver mais de perto. Será que eu posso ir lá no vestiário com os jogadores? Não seria legal para quem gosta de futebol? Para quem gosta da novela, nossa, estou assistindo a novela. Nossa, e se eu fosse lá nos bastidores da novela? E se eu fosse lá no estúdio ver como é que é feito? E se eu conhecesse o artista? Quando mais você chega perto, mais você acha legal. Mais isso te impressiona, mais isso te interessa. Aí tem irmãos que querem ver culto só pelo YouTube. Quanto mais longe, melhor. Não faz sentido. Aí eu venho no... Não, pera, só eu no YouTube não. Eu quero ficar um pouco mais perto. Então ele vem no culto. E glória a Deus. Fala, não, vim no culto, mas agora eu quero mais perto. Eu vou sentar na frente. Brincadeira, irmãos. Mas eu quero mais perto. Eu quero ver o que está acontecendo aqui. Peraí. Então eu tenho que buscar mais e então eu vou conseguir chegar mais perto. Então, fora o culto, eu também vou ir para a célula. Aí ele começa a ir no culto na célula. Fala, poxa, estou no culto na célula e aí estamos na campanha, então agora eu vou começar também a orar na minha casa. Esse jejum faz a gente chegar mais perto? Esse secreto faz a gente chegar mais perto? Então vou ir chegando mais perto. Conforme mais você vai chegando perto, mais você vai conhecendo, mais você vai vendo as realidades de Deus, a realidade espiritual. Você vai vendo que aquilo realmente acontece. Como as coisas acontecem, como o reino se move, e você começa a fazer parte desse reino. Cada vez mais perto, mais envolvido e mais fazendo parte. Esse é o desejo que tem que nos impulsionar. Cada vez mais perto. O fogo te impulsiona cada vez mais perto. Porque você não está mais de uma parte superficial. Quando é que Deus vai ter o controle de você? No raso, o mar não tem controle sobre você. Nos joelhos, o mar não tem controle sobre você. Nos lombos, o mar não tem controle, tem influência. No pescoço, o mar não tem controle, tem influência. E se você mergulhar no mar e deixar com que essa correnteza, com que essa maré te leve, aí o mar terá controle sobre você. Se aprofunde mais. Mais perto. O fogo de Deus, ele te impulsiona no seu destino, porque você tem experiências personalizadas. Como assim, Fernando? Por que personalizadas? Porque cada pessoa é uma pessoa. Cada um é diferente do outro. Então, muitas vezes nós vamos ter experiências coletivas aqui no culto, amém? E é maravilhosa. São experiências maravilhosas. Vamos ter experiências coletivas em conferências, experiências coletivas em orações, em células. Mas Deus tem uma experiência que é para você. Está escrito lá o seu nome, do seu tamanho, conforme Ele tem para você. Tem uma experiência que se encaixa nesse seu quebra-cabeça que é só para você. Que não vai encaixar no Henrique, o que vai encaixar no Paulo. Existe uma experiência guardada para você. Mas sabe o que mais pega? É que o secreto tem que ser todo dia, mas nem todo dia Deus vai se manifestar no secreto. Aí você fala, então não precisa ser todo dia. Não é assim. No secreto, o Senhor, Ele vai falar com você de uma forma que Ele não vai falar com outras pessoas. Ele vai falar coisas que você precisa ouvir, coisas que vão transformar a sua vida. Talvez Deus vai falar coisas que o pastor já falou, que o seu líder já falou, mas que você ainda não entendeu. Porque Deus fala através do seu pastor, Deus fala através do seu líder,
Deus fala através das pessoas. Só que ainda você não pegou. E aí no seu secreto vai te dar aquele estado tipo, agora entendi. Agora entendi. É isso então. Porque às vezes nós tentamos convencer vocês a certas coisas. Mas nós sabemos que é o Espírito quem convence. Então se você não for para o seu secreto, dificilmente o Espírito convencerá. Qual foi a sua última experiência com o Espírito Santo? Qual foi a experiência que marcou a sua vida? Você teve experiências ontem, que você tem experiências hoje, mas você também vai ter experiências amanhã e depois, e depois, e depois. Que uma amizade com Deus, ela é feita através do tempo. Você não tem um melhor amigo depois de ter conhecido a pessoa há 2 dias. Quanto tempo você conhece a Deus? Uma amizade ela é construída pela assiduidade no relacionamento, pelo acesso, pela afeição, pela conexão que você tem. Deus é meu amigo. Mais para colega muitas vezes, né? Sabe aquele seu colega de trabalho? Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Vê todo dia, mas não é próximo. Não tem intimidade. Muitas vezes Deus é seu colega. É preciso investimento nesse relacionamento. Porque se depender de Deus, o seu tempo de mornidão acabou. Se depender de Deus, esse tempo de ser colega dele acabou. Se depender de Deus, esse tempo de distância acabou. É a sua vez de queimar. O acesso está dado. Porque talvez você, há um tempo não se aproxima dele, mas ele está todo o tempo com você. Ele conhece o seu íntimo. E ele está te chamando para conhecer o íntimo dele. Ele conhece o seu coração, mas ele nos chama para conhecer o coração dele. Ele conhece os seus caminhos, mas ele está te chamando para conhecer os caminhos dele. Ele abre a intimidade dele para você. É fato que nós não merecemos. É fato que, eu sou muito sei lá. Mas a intimidade dele está aberta para você. O fogo de Deus, ele impulsiona o seu destino, porque esse fogo ele reafirma a sua identidade. Lembra que Moisés perguntou: Deus, quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar-me os israelitas do Egito? E Deus afirmou para ele: eu estou com você. Irmãos, tinha israelita mais preparado do que Moisés, que foi criado lá dentro. Aí Moisés, sonso, pergunta: mas quem sou eu? Escolhe outra pessoa. Eu vejo Deus olhando para Moisés e fala: filho, olha como foi a sua vida. Você é do meu povo, foi criado aqui dentro, você sabe a linguagem deles, você foi estudado com eles, você sabe tudo daqui, não tem ninguém mais capacitado do que você para fazer isso. E ainda, eu vou estar com você. Como assim você pergunta quem sou eu? Aí quando Deus nos chama, nós pegamos o mesmo texto que Moisés pegou. Mas Deus, quem sou eu para fazer tal coisa? Nossa, eu lendo Êxodo 3, depois eu li o 4 também, e o 4 dá mais raiva ainda. Porque Moisés fica: mas eu não sei falar. Mas eu não, que sinal que eu vou fazer? Aí Deus fala: não, mas eu vou colocar as palavras na sua boca. Mas que sinal eu vou fazer? Pega o seu cajado e joga no chão. Aí o cajado vira serpente e ele fica com medo da serpente.
Aí fala, agora pega de novo pelo rabo. Aí pega a cobra pelo rabo e vira cajado de novo. Coloca a sua mão no peito. Aí coloca a mão no peito. Agora tira. Aí vira, a mão fica leprosa, fica branca de lepra. Ele fala, meu Deus do céu. Coloca a mão no peito de novo. Coloca a mão no peito. Aí tira. Nossa, a mão curada. Tá bom esses sinais para você ou você tem mais? Ah, Deus. Mas não. Aí Deus se ira com Moisés. Deus fica irado. E fala, chama Arão. Para mim já chega. Chama Arão. Aí eu vou falar com você. E você vai falar com Arão. E Arão vai falar com o povo. Tá bom? Moisés, vamos parar de terceirizar nosso chamado. Ah, usa o Fernando lá. Não, eu não sei falar, usa o Fernando. Não, eu não sei fazer, usa o Fernando. Não, eu não sei fazer, usa a Adriana. Não, eu não sei fazer, usa o pastor. Usa as outras pessoas, usa outras pessoas. Tem várias pessoas, por que vai usar eu? Tem outras pessoas para fazer? Não vai sentir falta de mim. Sabe a raiva que eu senti desde o 4? Eu já senti de mim. Ah, por que eu tenho que fazer? Porque Deus falou para você fazer. Deus não chamou Arão, Deus chamou Moisés. Deus não capacitou Arão, Deus capacitou Moisés. É por isso que o fogo reafirma a sua identidade. Quem aqui já saiu do fogo, sabe? Já saiu daquela presença e falou, não, agora eu vou evangelizar, agora eu vou fazer, agora eu não sei o que, agora vai. Não já saiu daquela conferência, ou daquele culto que Deus falou com você purinho? Você falou, não, agora sai da frente, Satanás. Aí passou um dia. Passou 2. Sabe por quê, irmãos? Aquele momento foi fabuloso, foi maravilhoso. Mas aquele momento precisa de outro momento. E outro momento. E outro momento. É a constância. Lembra que eu falei? Que secreto é momento. Se deixarmos os momentos passarem, agora vai, mas no próximo culto eu não vou. Nossa, agora vai, mas eu não preciso ir para a célula. Agora vai, mas o pastor pediu, mas eu estou cansado. Não vai, irmão. Não vai. Enquanto dermos justificativas, que nem Moisés deu, não vai. Porque não existe ninguém mais capacitado que você para fazer o que Deus mandou você fazer. Quem era mais capacitado para fazer essa palavra aqui? Eu poderia falar, o pastor Rogério, pastor Alberto, o Silvio, o Aloísio seria mais capaz de fazer essa palavra do que eu. Só que se Deus falou para eu fazer, Paulo, eu sou mais capacitado, porque foi Deus que falou para eu fazer. Independente do outro homem que seja, nossa, meu Deus, Blaster, Master, Plus Advanced of the Night da teologia. Porque Deus nunca buscou isso. Deus nunca buscou uma capacitação natural. É bom você ser capacitado, é bom você buscar a teologia, você buscar o conhecimento da Bíblia, é maravilhoso. Mas se Deus mandou você fazer uma coisa, vai lá e faça. Se Deus mandou você expulsar o demônio de alguém, o Marco Feliciano não é mais capacitado do que você. Porque Deus mandou você. Ah, mas eu nunca expulsei o demônio de alguém. Talvez seja por isso que Deus falou para você ir. Porque a sua experiência vai estar lá. Ah, mas nunca eu orei e não aconteceu nada. Continue orando até acontecer alguma coisa. O fogo, ele te impulsiona
a descobrir e a viver a sua missão. E é só o fogo que faz isso, Paulo. Não tem outra coisa que te leve a viver a sua missão que não seja o fogo de Deus. Porque, irmãos, não tem como você aceitar um chamado sem a convicção do fogo de Deus. Eu sei disso da pele, porque eu aceitei cada coisa que normalmente eu não aceitaria, que me custaria muito, porque eu tinha um fogo no meu peito, eu tinha plena certeza que já Deus que tinha me chamado. Eu tenho certeza que você já ouviu Deus falando com você algo que você tem plena certeza que você deveria estar fazendo e você não está. Deus já falou para você fazer algumas coisas. Eu não estou falando só de liderar, de expulsar demônio. Não, coisas simples às vezes. Deus já falou, está na tua mão, ó. Está na sua mão. Faz isso. Coisas simples que Deus já pediu para vocês fazerem, para mim fazer. E sabe o que nós não fazemos? Não é porque Deus não falou. É porque o fogo não está queimando. E se o fogo não queima, você não faz loucura. E o reino de Deus é uma grande loucura. Querer liderar uma célula é uma grande loucura. Querer ser alguém disponível, servo dentro da igreja para fazer as coisas, chegar mais cedo, sair mais tarde, é loucura. Ainda mais quando o culto é de manhã. Não faz sentido. Mas quando você tem o fogo e a convicção que você foi chamado, você faz, você vai. Ah, mas você é besta. Tudo que pedem você... Não, eu sou servo de Deus. Eu vou lá e eu faço, porque Deus me chamou para fazer. Convicção no seu coração do que Deus te chamou. Deus me chamou para estar no louvor, por exemplo. Eu tenho plena convicção disso. Você acha que eu nunca quis desistir disso aqui? Ah, coloca no CD e boa. Eles cantam muito melhor do que eu. Por que eu comecei a aprender violão? Por um motivo. Certeza do meu chamado aqui. Senão eu não ia me disponibilizar para fazer isso. Mais um dia, mais uma noite, mais não sei o quê. E, não. Por que a gente se disponibiliza? A gente sai da nossa zona de conforto, que é tão gostosinha. Porque nós temos um chamado. Porque nós temos um fogo. E se não estivermos no secreto, esse fogo vai abaixando, abaixando, abaixando. E aí, fica mais difícil fazer as coisas. Fica mais difícil viver a missão. Se coloque de pé em nome de Jesus.